Oi, gente, estamos de volta por aqui, hein, com o nosso 21º episódio do Nós Também Pode. Uma produção aqui do Lavras TV, trazendo personalidades, grandes profissionais, pessoas que são destaque aqui na cidade de Lavras. Com este objetivo, a gente está aqui sempre trazendo grandes convidados, grandes amigos para bater um papo comigo e também com você que acompanha o Lavras TV. Sejam todos bem-vindos, nosso muito obrigado desde já pela sua audiência, já vai chegando, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal no YouTube, é sempre muito importante. Acompanhe também nosso trabalho nas redes sociais, né, nas nossas outras plataformas, Facebook, o nosso portal de notícias também, que é o www.lavras.tv. Fica aí o convite para você que ainda não conhece tanto assim do Lavras TV, vem com a gente. Tem muito conteúdo bacana e o nosso podcast, que é um sucesso, modéstia à parte, recebendo hoje Tomás Edson de Abreu, o grande Edinho. Não tem como não chamá-lo de Edinho, todo mundo conhece como Edinho, um grande profissional. Prazer enorme ter você por aqui. Um amigo, posso chamá-lo assim, acredito que sim, ele vai dizer isso, porque tem muita história bacana, muita coisa legal pra gente conversar com o Edinho, que vem aqui ao nosso podcast. Seja bem-vindo, tudo bem, Edinho? Ótimo, Júnior, ótimo. E já iniciando aí, agradecendo, né, pela personalidade, embora não reconheça dessa maneira, né? Modesto, é modesto. Não, como já cantava Belchior, né? É um cidadão comum como esses que se vê na rua, né? Não nada de personalidade, mas amigos sim, com certeza, e estamos juntos aí sempre. Mas deixando as sementinhas pelo caminho, né? Com certeza. É, isso é fundamental, né? Já plantei minha árvore, né? Já tenho os filhos, me falta agora escrever um livro que eu estou a caminho disso, mas estamos seguindo aí sempre. Bacana. Muito legal. Pessoal, estamos num oferecimento dos supermercados Rex. Só no Rex você tem mais, sempre com aquela estrutura sensacional. E, aliás, estou prometendo para a gente trazer já informações sobre a próxima corrida, que será a segunda, né, corrida dos supermercados Rex, que vai ser mais uma vez um sucesso, com uma estrutura ainda muito maior, no mês de julho, mês do aniversário dos supermercados Rex. Estamos também no oferecimento da Wizard, você bilíngue, Aikifome, que é o seu principal aí aplicativo de delivery, além aqui, como você pode ver, né, da Cervejaria do Funil. Abraço para o Lamartine e toda a galera que faz aí essa cerveja, esses chopps sensacionais do Funil, os nossos patrocinadores aqui do Nós Também Pode. Bom, vamos começando aqui. Muita coisa legal para a gente abordar aqui com o nosso convidado, o Edinho. Vai contar um pouco da história, obviamente, queremos saber, né, da sua trajetória, que é muito legal. Cara, totalmente qualificado, a vida toda sempre se qualificando cada vez mais. Mas como você é um dos grandes educadores físicos, o Edinho, da cidade, um cara que pode falar isso com muita propriedade, em tempos em que a gente talvez até... me corrija se estiver errado, que a gente está até mais preocupado com a nossa imagem, com o nosso físico, com a nossa saúde, do que gerações passadas. Talvez não se precisasse naquela época, tem esse detalhe também, sim. Né? Comia-se melhor, enfim. A gente quer uma análise sua, né? E a gente começa a bater nesse tema, mas qualidade de vida, quais são os ingredientes? Você diria que a saúde física, mental, uma boa dieta são aí pilares para isso? Como é que você define? Porque é uma coisa muito subjetiva também, né? Então, Júnior, existe sim uma subjetividade em tudo que você conceitua, perfeito? Porque o seu prisma, seu ângulo de visão te traz algumas informações, enquanto o meu talvez traga outras informações. Uhum. Mas vamos nos ater a algo mais solidificado, que parte da Organização Mundial de Saúde. Há alguns anos atrás, nós tínhamos o conceito de saúde ou de qualidade de vida associado meramente aos aspectos saúde física, mental, né? Bastava como um conceito para saúde e qualidade de vida. Hoje não. Hoje esse conceito mudou e é muito mais amplo por consequência. A saúde, a qualidade de vida, ela passa necessariamente pelo bem-estar físico, obviamente, pelo bem-estar mental, psicoemocional, mas também o espiritual. Você precisa, como um construto que somos, nós, seres humanos, é muito vago classificar o aspecto de saúde e qualidade de vida em apenas 3 pilares básicos. É algo muito maior.
você precisa estar engajado no meio que você se encontra, e tudo isso somado nos dá, aí sim, a sensação e o conceito, por que não dizer, de saúde e qualidade de vida. Mas não tenha dúvidas, é algo muito maior do que o que se pensava e até se escreveu anos atrás sobre saúde e qualidade de vida. Muito bem. Sua formação, como é que surgiu essa paixão por essa área? A gente conversava em off aqui, né? E você já dizia quase 30 anos, né, da sua graduação e depois toda a sua especialização aí ao longo do caminho. Como é que surgiu? Gostava, já praticava esporte desde de molequinho? Como é que foi essa Júnior, descoberta? Na verdade, sempre houve uma relação direta, né? Desde os campos de pelada, os campos de várzea, né? Passando por uma tentativa frustrante do futebol, né? Mas, enfim, veio por aí sim, passando por isso, né? Mas eu vivi mais de perto as questões do atletismo, as questões das lutas, sobretudo o judô e o jiu-jitsu, que aí sim me engajou para esse caminho. Mas lá no início eu estive fora da área por alguns anos. Por uma necessidade pessoal, né, a busca para autossustentação, né, venho de uma família simples, e estive fora de Lavras por alguns anos, 5 anos, quase 6 anos, não me lembro bem nesse momento aqui, 5 anos e alguma coisa. E eu fui bancário, meu irmão. Eu fui bancário. Olha, não sabia, hein? Eu fui bancário, trabalhei no Banco Mercantil do Brasil, lá atrás, poxa vida, meu Deus, 87, 88, né? Então fiquei fora de Lavras. E olha que interessante, cara, como a vida da gente dá as guinadas, ou a gente produz e move, né, essas guinadas, enfim, não sei te explicar bem, do alto com certeza alguma coisa nos norteia, né? Seja você de que religião for, existe uma força maior que rege tudo e a todos. Sim. Perfeito, né? Rapaz, aí fui bancário, estive em Juiz de Fora, estive em Belo Vale, uma cidade próxima a Ouro Branco, né, beirando a 040, estive em Gonçalves, fiquei em Gonçalves, um lugarzinho no alto da Mantiqueira, incrustado. E essas mudanças por conta da profissão? Tudo banco, cara, e Juiz de Fora também. Então dei uma rodada considerável por aí. Uma vez me deu um estalo lá, não me explica como, nem porquê, nem de onde veio, mas deu um insight. Falei, não, chega, não é o que eu quero, não é o que eu gosto, e vou buscar o que eu quero e que possivelmente vai me fazer feliz. E aí saí do banco, pedi as contas, tchau, tô indo embora e saí. Assim foi feito. Voltei para Lavras. Cheguei em Lavras, me deparei com a Fagamon, cara. Com a Fagamon, faz parte da minha vida. Entrei lá na Fagamon, falei, vou me inscrever num curso. Acredite, lembra o cara, ano? Início dos anos 90? Meu Deus, por aí. Não me fica forçando minha memória, não, e nem falando data, que a turma vai ver que eu tô bem velho. Enfim. Se você se formou em 95, bem então no começo, por aí, então, 91 né? aproximadamente. Uhum. Entrei na Fagamo, fui na secretaria e falei, quero me inscrever no curso de administração. Era o bancário. Saindo do banco, toda uma visão administrativa, contábil. Falei, vou me inscrever no curso de administração. Cheguei na secretaria, já estava com quase metade da ficha de inscrição preenchida. Não é que me chega um cara chamado Karpinski. O Karpinski era treinador dos atletas de força da equipe Pão de Açúcar aqui em Lavras. E eu cheguei a treinar com ele, que quando eu iniciei com dardo, né, o lançamento do dardo. Fui dardista. Aí ele chegou, bateu nas minhas costas, rapaz, quanto tempo aquela conversa, aquele lero-lero, né? Só retrocedendo um pouquinho, você estudou em Lavras? Eu estudei em Lavras, no Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Bom, bolsista, inclusive. Encontrei lá, fazendo a minha ficha de inscrição na secretaria da Fagamo, administração, Karpinski bate nas minhas costas, cumprimenta, há quanto tempo, aquela história de quem não se vê há alguns anos. O que você está fazendo aqui, Karpinski me perguntou. Rogério Luiz Karpinski. Quem aí das antigas aí lembra, aqui em Lavras. Falou, estou aqui fazendo minha matrícula, Karpinski, estou voltando para Lavras, fazendo minha matrícula no curso de administração. Ele regalou o olho, gaúcho. Bah, que barbaridade. Tá louco, meu irmão? Pegou a ficha na minha mão, amassou e rasgou, cara. Jogou no lixo, velho. Acredita nisso? Falei, que é isso, Karpinski? Falei, não, você não vai fazer isso, não. Educação física. Falou com a secretária, pega a ficha, peraí, vai fazer outra educação física. Rapaz, devo isso a ele, cara. Acredita? Legal. E assim foi. E aí engajei novamente na área do esporte, né, da educação física como um todo. E a história começou por aí. Algo em torno dos anos 90, 91, sei lá, algo por aí. Que bacana, Edinho. São
coisas que vão além mesmo da compreensão, Sim, né? Porque sim. ele enxergava já esse potencial O que direcionou o Karpinski ali naquele pra ser momento... tão direto, incisivo como ele foi, Ele né? me conhecia, né, cara? Eu tive a história, trabalhei na antiga Quem Performa, né? Mesmo antes de fazer o curso de Educação Física, como eu vim do esporte, do atletismo, e aqui o Matsuura era o coordenador geral da equipe Pão de Açúcar, ele me viu nos treinamentos, me ofereceu uma possibilidade de trabalho na musculação da academia Quem Performa. Por isso o nome Quem Performa, era no Kemper do Gamo, aqui na Praça Augusto Silva. E ali eu comecei, me engajei na musculação exatamente aí. Algo em torno aí de 86, 85. Nossa. 85, se não me falha a memória. Puxa vida, hein? E você competiu de maneira oficial? Competi algumas poucas vezes dentro do atletismo, mas inúmeras vezes nas lutas, né? Quando eu deixei as questões do atletismo... Jiu-jitsu ou... Ambos. Quando eu deixei as questões do atletismo e fui para fora de Lavras, continuei meus treinamentos de luta. Né? E lá participei de competições, voltando para cá, além de competir, fui diretor técnico de uma equipe de judô muito boa, que me traz só boas recordações, né? E os alunos, ex-atletas, me reconhecem até hoje dessa maneira, como técnico do judô, com muito respeito, com muita consideração. E alguns deles treinam comigo ainda hoje. Né? Vamos lá, coloca isso aí na calculadora para mim. Quantos anos? Né? Nossa. Alguns ainda treinam comigo até hoje. Estiveram fora do país, voltaram, estão comigo treinando agora como clientes de personal na musculação. Enfim, é uma história que me faz acreditar que veio no caminho certo. Com certeza. Os esportes especializados hoje no país, a gente sabe da dificuldade, questões de patrocínio, enfim, aqui em Lavras, né, que a gente sempre tem aquele slogan, né, do grande celeiro de craques em qualquer modalidade, e é a mais pura verdade, né, Edinho? Sem dúvida. É impressionante, é uma fonte inesgotável, né? Gente que acompanha o esporte aqui e tem esse braço no Lavras TV, que é um dos principais, inclusive, tentando fomentar de alguma forma o esporte, a gente se depara com grandes talentos a todo instante. Sempre naquela dificuldade que né, você conseguir captar recursos para ir disputar uma competição dentro do país ou até mesmo de forma internacional. Como é que você faz a leitura ao longo desses anos todos? Melhorou? Parece que sim, né? Não é tão precário como antigamente. E dentro desse universo nosso aqui da cidade, como é que você analisa? Olha, eu estive à frente do esporte de competição aqui em Lavras, mais especificamente as lutas, né? O judô ainda mais, que foi a modalidade que eu abracei e pratico até hoje. E eu estive à frente dessas atividades do judô no Lavras Tênis Clube, dentro do próprio Instituto Presbiteriano Gammon. E se eu disser que eu nunca tive apoio, eu estaria mentindo. Mas eu tive apoio de alguns poucos. E a eles eu devo muito do que a gente conquistou. Sabe? Se eu for citar nomes aqui, eu vou correr o risco horrível, terrível, de deixar alguém de fora. Eu não quero fazer isso. Mas aqueles que realmente contribuíram sabem que eu estou falando deles. E foi muito interessante. Eu tive sim um apoio, sabe? Muito apoio. Porém, grande celeiro que somos, como você mesmo colocou em Lavras, e aí a diversidade de modalidades é gigante, o vôlei, o basquete, o futebol, as lutas, judô, jiu-jitsu, karatê, capoeira, enfim, uma enormidade de modalidades. Né? Fica aqui, inclusive, uma oportunidade, estou mandando aqui um grande abraço para os meus amigos das outras modalidades de luta. Eu tenho relação muito boa com todos eles, embora venhamos e sejamos de modalidades distintas, a nossa relação é muito estreita e muito boa. Então, a esses amigos um grande abraço, e são guerreiros, são abnegados, porque não é fácil. Não é fácil pelo seguinte: as federações, as confederações complicam muito as nossas vidas de atletas e de gestores do desporto. As taxas são muito altas, a anuidade, a mensalidade, as taxas de inscrição em competição, as viagens para a competição, e todos nós sabemos da real situação do país na atualidade. Então entendo a dificuldade dos empresários, entendo a necessidade do pé no chão, mas faço aqui aproveitando o alcance desse programa. E não estou pedindo para mim, porque eu não faço mais parte desse grupo que participa de competições, mas faço em prol daqueles que ainda militam nessa área. Que
tentem ajudar um pouco mais. Ajudam sim, não resta dúvidas. Alguns mais do que outros, sem dúvidas, mas cada um da sua maneira, jeito e capacidade de ajudar. Mas que abram os olhos para isso, porque essa molecada, essa juventude perdida em drogas, se o esporte vier como uma ferramenta de inclusão e inserção, porque muito se fala de inclusão pelo esporte, mas não basta a inclusão, é preciso que o jovem esteja inserido no processo. Eu monto um projeto, você é membro, está participando desse projeto como um praticante, está participando, então você está incluso no projeto, mas eu não consigo fazer você produzir ali dentro por uma série de questões, ou seja, você está na inclusão, mas não está na inserção da coisa. Então é fundamental que esses dois pilares do esporte como ferramenta social estejam presentes. E aí, os empresários locais, regionais, enfim, peço aqui, em nome de todos, não tenho autorização deles para isso, não tenho procuração de ninguém, mas sei a dificuldade e peço em prol do esporte, mas sobretudo da juventude. Pegando esse gancho aí, e não me entendam como um crítico aqui, não tem esse cunho político aqui, mas dentro disso que o Edinho está falando, e fica até um especialista aqui que pode, né, dar essas dicas, porque isso é uma coisa que vem de cima para baixo, nacionalmente falando, a gente está falando dessa falta de incentivo que é de cima para baixo. Isso reflete aqui no município, nos municípios. Mas falando de Lavras, vamos trazer para o que é nosso aqui com tantos talentos, Edinho. Por que existe essa dificuldade e não é criticando e muito menos também passando a mão em políticos da nossa cidade, que talvez fizeram pouco ou ficam até mesmo engessados ao tentar fazer algo mais por cultura, esporte e lazer. Sim, porque parece que tem tem que ter o compromisso só com saúde, claro, fundamental, essencial, a estrutura toda, enfim. Mas se uma verba é destinada ao esporte, acham que simplesmente aquilo é totalmente desnecessário, supérfluo. Não, para que isso? A construção de um campo, de um estádio aqui na cidade. Estou dando exemplo porque isso surgiu até agora recentemente, como a gente veio, né, a noticiar isso, a gente sente ali no embate da galera nas redes sociais ali, aqueles que acham que aplaudem e os que acham um absurdo esse tipo de ação. Então a gente sabe que também tem essa dificuldade do político hoje. Ele pisa em ovos o tempo todo. Mas que projeto você vê que poderia estar funcionando melhor? A gente tem o arremesso para um Novo Horizonte, que é o do Ricardo Pacheco, né? Que tem vários talentos aí no basquete, lá no Novo Horizonte, enfim. E poderia ter diversos outros. Você sente essa dificuldade também quando se fala? Primeiro é em conseguir recurso. E ao conseguir também enfrentar esse tipo de olhar da própria sociedade? Olha, essa dificuldade ela vem de longa data, ela não é hoje, eu acho até que hoje ela aflora com maior intensidade, né? Eu vejo, e aí vai minha opinião muito sincera, né? Como você mesmo colocou agora há pouco, aqui não há nenhuma relação política, aqui não há nenhum direcionamento a alguém ou algumas pessoas especificamente, mas é um tema amplo, né? E você usou aí que por que se investe na saúde, tem que investir realmente, ponto. Mas nós acabamos de discutir aqui um conceito de saúde. Então o esporte passa e faz parte desse conceito de saúde. Com certeza. Inclusive, o esporte e o exercício físico são coisas distintas, né? O esporte, o exercício físico e a atividade física, tecnicamente, aos olhos do leigo, não. Mas, tecnicamente, aos olhos daqueles profissionais da área, são coisas distintas, precisam desse apoio. E eles, numa inter-relação muito direta, compõem o conceito de saúde e precisam entrar numa ferramenta de combate e prevenção ao mundo de outras coisas que assolam a sociedade moderna. Eu não quero ser repetitivo em falar mais uma vez das drogas, mas é inevitável. O aluno, o jovem, o adolescente, a criança que está no meio do esporte, indiscutivelmente, ele tem menor probabilidade de se perder nesses aspectos
do que o outro que não está. Uhum. O ócio nas ruas leva a um mundo de coisas negativas. Então, políticos, gestores em qualquer esfera, municipal, regional, estadual, federal, em qualquer esfera que seja da gestão pública, precisam e devem gerir da melhor maneira possível essa verba que vem para o esporte, porque ela vem. Ela vem. Então, essa gestão precisa de um olhar, inclusive, mais carinhoso de quem a gere, para que ela seja devidamente utilizada e aplicada em prol de uma sociedade. É algo amplo, é algo muito amplo, e age de forma preventiva. O quanto se gasta na prevenção do tráfico de drogas e uso de drogas hoje? Isso pode ser minimizado com ações direcionadas ao esporte. A saúde e qualidade de vida, num conceito mais amplo do que a maioria acredita ser. Certo? Então, cabe aí o olhar profundo dos gestores públicos, repito, em qualquer esfera, para o bom direcionamento dessa verba, para a potencialização dessa verba, que se não é muita, bem direcionada, aparece mais e melhor. Sim. Só para... E aí não é só uma questão... envolve também o setor privado, né? Porque uma das lamentações, aí estou falando por mim, mas eu sei que é de muitos lavrenses também, e você da área deve pensar dessa forma também. Do porquê Lavras hoje também, com todo esse potencial, a gente teve agora, há pouco tempo, há poucos anos, o sucesso que foi o Lavras Vôlei, que infelizmente adormeceu, assim como um time da cidade. Né? Você viveu e lembra tão bem aí dos áureos tempos lá do Fabril, né? E agora, né, o movimento para que o Fabril possa ressurgir, assim como Nova Lavras se profissionalizou, e isso muito bacana, né? O Nova Lavras, inclusive, disputa a terceira do Mineiro. Sim. No segundo semestre. E o Lavras TV estará nessa aí, né? Seguindo os passos aí do Nova Lavras. Mas toda essa dificuldade, Edinho, também, porque imagina a gente vê o sucesso do Atlético, né? Ninguém para o Atlético. Continuando assim, ele vai para a Série B em 2025 e quem sabe permanecendo nessa toada, chegando a uma Série A do Brasileiro em 2026. E Lavras, com todo esse potencial, uma cidade que é, né, até mais desenvolvida, podemos dizer assim, do que a própria São João del Rei, né? E não tendo esse sucesso, sendo que bateu a porta um time de vôlei prestes a disputar uma Superliga Nacional aí da Série A e um time profissional na cidade agora sim sendo voltado esse olhar novamente. Ô Júnior, nada acontece por uma questão monofatorial. Tudo é multifatorial. Então a gente poderia elencar aqui uma série de fatores que culminam com essa condição que você colocou. Mas, sobretudo, eu destaco a boa vontade política, a boa vontade da comunidade. Não vamos passar também a responsabilidade só para a gestão pública, mas a boa vontade política, a boa vontade da comunidade, a boa vontade dos empresários locais, regionais, porque a visibilidade é gigante para eles, concorda comigo? Certo? E vamos lembrar dos incentivos fiscais que existem hoje. Sim, leis federais que garantem esses incentivos fiscais para quem investe no esporte. Não é isso? Sim. Mas por que não fazê-lo? Cabe aqui uma análise profunda. É falta de visão? De quem? É porque o meu nome não figura num próximo pleito eleitoral se eu fizer isso? Terceiro, é porque me falta capacidade para gerir e tomar as atitudes necessárias? Quarto, a população está imbuída dessa mesma necessidade e vontade de fazer? Então nada é monofatorial. As coisas acontecem como consequência de diversos aspectos. A palavra mágica talvez seja o querer. O querer. Se eu quero e eu tenho condições de fazê-lo, por que não fazê-lo?
Uhum. E nesse aspecto, nessa junção de gestores públicos, comunidade, empresários, comunidade que eu estou falando aqui, o cidadão comum, né? O empresário e todos aqueles que podem e devem influenciar positivamente de alguma maneira isso, por que não fazê-lo? É a boa vontade, é o querer, não focar em benefício próprio. Lavras é uma excelente cidade de se viver, de se morar, mas o quanto melhor poderia ser. Tem muito potencial. O quanto melhor poderia ser. Veja bem, nós somos privilegiados, cara. Nossa localização, nosso clima, nosso relevo, nossas culturas. E eu não estou falando aqui só da cultura em termos de escolas para formação, eu estou falando da cultura também do agronegócio. Olha o potencial da cidade para tudo, meu irmão. E por que não vai? Éramos parelhos a Varginha, éramos parelhos a Pouso Alegre. Que já deixaram lá para trás a léguas, há muito tempo. Né? Qual é o grande diferencial? Qual é o grande diferencial? Me explica. Gestão política? Também ela, mas não só. A gestão política, eu acabei de elencar. A comunidade, os empresários. Concorda comigo? Então, quando houver união em prol da cidade de Lavras, ela vai. Ela vai. Teremos um novo deputado estadual? Quando? Já ia tocar nesse assunto. Se a gente não consegue eleger Teremos um novo deputado federal? Quando? Bom sucesso tem, meu irmão. Pois é. Bom sucesso tem. Por que não conseguimos eleger um a cada pleito? Sim. Onde está a união? Aí entra a comunidade, que quem vota é a comunidade. São tantos candidatos que desmembra-se o eleitorado e ninguém se elege, meu irmão. Pulverizam-se os votos. Ninguém se elege. A fatia do bolo é repartida de uma maneira tal que ninguém consegue se eleger. Enfim, ressaltei alguns aspectos. Outros talvez estejam aí por debaixo do que eu falei, né? Uhum. E agora a interpretação de cada um. Repito, sem nenhum vínculo político, não tenho. Sim. Sem nenhuma relação partidária, eu não tenho partido. O meu partido é para todos. É para todos. É isso. Não sou filiado, não tenho compromisso político com ninguém. Falo de peito aberto. Enfim, segue o jogo chamado vida. Lembrando que estamos num ano de eleições municipais, hein? Bom, deixa eu seguir aqui. Nessa caminhada aí do nosso convidado, Tomás Edson de Abreu, Edinho, você foi dono de academia, né? Porque Sim. Você falou da Quem Performa. Sim. E aí, como é que surgiu a Exercite? Eita, rapaz. Quantos anos, você tocou num negócio aí que foi difícil superar, viu, cara? Quando eu vendi. Meu Deus, eu me peguei inúmeras vezes. Depois de vender a Academia Exercite, eu me peguei, porque eu abria muito cedo, né? Abria às 5 da manhã. E era eu mesmo que abria. Então, N vezes eu me peguei já de roupa trocada para ir para academia e eu pensava, puxa vida, não é minha mais, cara. Caramba, eu quase tive que comprar de volta, você acredita? O negócio foi complicado. E lembrando que pouco depois veio a pandemia, Depois veio a pandemia. Aí a gente começa a entender as coisas, né? Essa força maior que rege, que cada um dá um nome, né? Eu tenho a minha denominação e o meu acreditar e o meu temor. As coisas vão acontecendo. Mas bem, como eu coloquei antes, eu trabalhei lá na Quem Performa, né? Foi meu primeiro contato com a academia, lá no iniciozinho dos anos 80, 83, 84, não me lembro exatamente agora. Primeira academia em Lavras? Não, porque tinha o grande Prada, né, cara? Inesquecível poxa. Prada, que tá aí entre nós, firme, forte. Um grande abraço ao Prada, né? Um grande abraço ao Prada. Então o Prada já era antes, meu irmão. O Prada era raiz, tá aí o Pradão velho de guerra. Tá aí até hoje lá, firme e forte. E um grande abraço a ele mesmo. Pessoa que eu gosto muito. E o Ricardo Prada, filho do Prada velho, né? Enfim, são grandes amigos que eu tenho. O Ricardo é um exemplo desses por isso que eu falei os nomes, aqui, né? Que são tem o Daniel Belezinha lá do Jiu-Jitsu e outros tantos aí, me desculpem não citar nomes agora, porque eu não quero mais uma vez esquecer alguém, né? A turma das lutas aí, um grande abraço a todos. Bom, aí então eu iniciei lá na Quem Performa, lá no início dos anos 80, 83, 84, por aí. E, cara, eu fiquei fora de Lavras, como eu coloquei agora há pouco para todos.
E voltei para Lavras, engajei de novo na área da educação física, do esporte, da prática de exercícios, né? Voltei para Quem Performa quando retornei a Lavras. Aí logo depois mudou o proprietário, deixou de ser a antiga dona, a original, né? Passou por mais 2 ou 3 nomes. E aí falei, poxa vida, vou abrir uma. Não sei como, que eu não tinha capital. Entrei no programa do Sebrae, rapaz. Entrei no programa do Sebrae e fui fazendo todos os processos dele. Quando veio o 11 de setembro, bum, explodiu, foi tudo. Não foi só nos Estados Unidos, né? Todo aquele problema de verba, de liberação, aquela confusão. Resumindo, julgaram meu projeto inviável. Fiquei 25 anos sendo inviável. Pode um trem desse? Me explica. 25 anos, de casa cheia, empapuçada. Oh, amém. 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 25 anos de exercício, cara. Nossa. Realizei meu sonho, vendi no momento exato. Hoje eu entendo por que ele foi o momento, né? Foi muito difícil no momento lá de deixar de ser o proprietário, mas enfim, fez parte da minha vida. Muito fez legal. parte. E de outros tantos aqui na cidade. Profissionais que trabalharam comigo. Grandes profissionais. Estagiários, né, que trabalharam comigo, são profissionais hoje, proprietários dos seus próprios negócios. Então eu tenho que agradecer a muita gente. A muita gente. Cada um fez parte. Deixa eu só lembrar de um aqui, que é o Chico. É o velho Chico. Ei, um abraço, né? Eu tenho certeza que ele vai assistir. Não só ele, não só quando ele. Quando ele vira tantos. aqui, né, a grande Edinho aqui então, como convidado. Eu já aproveito que no nome do Chico que você mencionou, que os demais que fizeram parte sintam-se também agradecidos e homenageados aqui nesse momento. Que eu não tenho como citar o nome, porque foram tantos estagiários que passaram comigo lá, aprendendo e trabalhando e me ensinando, por que não dizer, né? Tantos professores aprendendo, desenvolvendo, crescendo e também me fazendo crescer e desenvolver, que não dá para citar nomes, né? Então, o meu muito obrigado a cada um deles. Aliás, até os que me fizeram passar raiva. É porque tem, né? Infelizmente. Mas como tem, vixe Maria. Em qualquer... mas eu adoro. Qualquer segmento vai ter. O meu maior sonho, minha maior... Não é sonho, é muito bom você ver que quem te fez passar raiva, passou depois, vai ver o seu sucesso. Isso é bom. Né? Isso é bom. É isso. Você não precisa agredir fisicamente ninguém. O tempo mostra. Vamos nessa linha, porque você está falando aí de grandes profissionais, e isso, mais uma vez aqui, em qualquer segmento, né? Tem um bom profissional, tem aquele que, infelizmente, deixa a desejar. E nesses anos todos falando dessa área, né? Você como um grande educador físico como é que você analisa o nível de profissionais dessa área, né? Porque hoje muito se fala da medicina, de outras áreas e tal, que já não tem médicos como antigamente, que já não tem, sei lá, tal profissão como antigamente. Como é que você analisa o educador físico hoje? Eita, Júnior. Olha, não vou analisar especificamente o educador físico, mas vou colocar num contexto geral. Como você colocou agora há pouco, eu estou quase aí chegando aos 30 anos de formação em educação física, né? Eu comecei um pouco tarde o curso de educação física pela falta de oportunidade no momento, não vou dizer ideal, porque o ideal foi aquele que eu comecei, né? Mas em momentos anteriores. Então eu estou completando aí quase 30 anos de formação em educação física. E agora, em dezembro desse ano, eu completo 26 anos no ensino superior. E na região, num raio de 120 quilômetros, eu trabalhei em diversas cidades com a formação de profissionais de educação física. 26 anos, sabe? Varginha, Pouso Alegre, Três Corações, Campo Belo, Formiga. Enfim, dei uma rodada boa aí nas instituições de ensino superior. Conheci alunos, conheci colegas de profissão de várias regiões do país. Aqui em Lavras, tenho contato com professores de todas as instituições de ensino superior, UFLA, Unilavras, Fagamon, inclusive aquelas à distância que tem uma sede em Lavras. E a discussão acontece muito, sabe, sobre essa questão da formação. Na verdade, isso já vem não de agora, mas de longa data. A educação de maneira geral, desde a educação básica,
até chegar no ensino superior, e uma está interligada diretamente à outra, você não tem grandes profissionais ali se não houver uma excelente base, né? E aí é o nosso grande tendão de Aquiles, possivelmente. E o que mantém o que nós temos hoje são aqueles abnegados. Porque se nós pensarmos na condição dos professores da educação básica, do ensino médio, do ensino superior, é muito precário. Em termos de reconhecimento como profissional que são, em termos de reconhecimento financeiro, salários que recebem, e mesmo assim, tiram leite de pedra. Mesmo assim, tiram leite de pedra. Na minha formação profissional, eu trabalhei com a educação básica. Trabalhei no CAIC, ajudei a inaugurar e trabalhei lá por 11 anos. Até que chegou o momento que eu pedi exoneração do meu cargo. Optei por não trabalhar mais na educação básica. Há algum tempo atrás, voltei para a educação básica como um gestor, né? Mas hoje não mais, me encontro mais uma vez só no ensino superior, em termos de formação de profissionais e dentro da educação. E o que eu vejo é que a pandemia nos trouxe uma condição ímpar. As aulas online, os alunos em casa, o professor na frente de um computador, uma perda didática, uma perda pedagógica incomensurável. Foi feito o que podia ser feito, ponto. Sim. Tem convicção disso. Ali, né? Tem convicção disso. Mas em todas as áreas, aí não é só a educação física. O engenheiro, o médico, o odontólogo, o fisioterapeuta, enfim, todos nós perdemos demais. E não sei como será essa recuperação, como acontecerá isso. Mas, porém, entretanto, todavia, não devemos essa perda somente à pandemia. Mais uma vez, os aspectos, os fatores, né, ou melhor, as condições multifatoriais, determinam muito mais as perdas. E é uma coisa complicada, porque, mais uma vez, eu vou usar o termo o querer. O querer. O acadêmico, seja ele de que área for, eu não estou aqui mais uma vez enfatizando a educação física, ele tem que querer ser o profissional. Ele tem que querer buscar. É um termo que eu uso muito dentro de sala de aula. Não entre para ser mais um. Você precisa estar na prateleira de cima. É lógico que isso é sacrificante. É óbvio que isso é complicado, é difícil, porque requer determinação, requer compromisso, requer dedicação, requer abrir mão de um mundo de outras coisas. Faço a pergunta então. Quantos querem isso? Transfiro para toda e qualquer área da formação profissional. Quantos realmente querem isso? Abrir mão de uma série de coisas. Se dedicar, se comprometer, estar na prateleira de cima. Quantos querem? E aí vai a formação da medicina, do odontólogo, do fisioterapeuta, do educador físico, qualquer área que seja. É fundamental que algo seja feito para que tudo mude. Em conversas com profissionais de todas as escolas de ensino superior de Lavras, tenho relação com profissionais de todas elas, repito, são unânimes em afirmar isso. E algo precisa ser feito, porque nós formamos profissionais. Né? Profissionais. A cada semestre ou a cada final de ano, seja como for o regime da instituição, tantos profissionais são lançados no mercado. Da educação física, da fisioterapia, da medicina, da arquitetura, da engenharia e aí por aí fora. Né? São profissionais que caem no mercado e que amanhã vão estar construindo a minha casa, que amanhã vão estar me atendendo quando eu entrar na Santa Casa, que vão atender você quando for para a fisioterapia,
E aí, quantos querem abdicar de algumas coisas para estar na prateleira de cima? Quantos querem se comprometer com a profissão? Porque nós fazemos um juramento. Quando você vai receber o seu diploma, você faz um juramento. Toda e cada área de formação, você tem um juramento que você faz lá no momento. E aí, mais uma vez, são palavras que se perdem ao vento? Enfim. Complicado, hein? Vamos lá. Seguindo na linha da saúde, da estética, que estão também ligadas aqui ao educador físico, né? E o Edinho que lida com isso o tempo todo. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui, né, para a Márcia e para o Johnny. Opa! O Edinho hoje é o coordenador da Blackfit. Isso, das duas unidades, né? Inclusive, só lembrando, o Edinho está aqui com a gente semanalmente com, né, os nossos vídeos no quadro aqui, com o oferecimento da Blackfit, trazendo dicas muito legal. Se você ainda não viu, né, tem uma série aí de vídeos. E por estar ali lidando o tempo todo com isso, o tal chamado padrão de beleza, como é que se define hoje esse padrão? Como é que tá? O que era há 30 anos e hoje? O que seria o padrão de beleza masculino e feminino? Pois é. Que é uma outra coisa meio subjetiva também, né? Muito subjetiva, né? Deveria ser, mas hoje está estereotipada, né, Júnior? O padrão de beleza é aquele que tá ali no TikTok, né, cara? O padrão de beleza é aquele que tá ali no Instagram, né? E eu quero ser igual a ele, meu irmão. Né? E aí eu faço tudo o que eu devo e não devo fazer para atingir aquele padrão estereotipado. Não é isso? Custe o que custar, às vezes. Essa é a questão. Faço tudo que eu posso e que não devo fazer para alcançar aquele padrão que está ali, porque está no TikTok, porque está no Instagram ou outra mídia qualquer aí, que nós temos um mundo de mídias, né? Então está tudo muito estereotipado. E isso tem um custo. Um custo. E a relação custo-benefício não é boa. Não é boa. Não é. Porque o ser humano, nós somos a carga genética que herdamos, mas a influência do meio que nós estamos. Então nós somos isso. A carga genética dos nossos pais, nossos antepassados, avós, enfim. E o meio em que vivemos. Uhum. Tendo a genética, tendo o meio interferindo, surge o fenótipo, que é cada um de nós. Nós somos o fenótipo, o produto da genética pelo meio. E aí os caras querem mudar isso, meu irmão. E aí operam os milagres, se é que se pode chamar assim, né, para alcançar aquele padrão estereotipado que está lá nas mídias, nas redes sociais. E aí vai uma frase que eu uso muito dentro do meu cotidiano de trabalho, né? Até para ilustrar essa condição. Quem nasce para ser crocodilo, aliás, quem nasce para ser lagartixa não vai ser crocodilo, meu irmão. Essa aí é para servir para mim, né? A carapuça sempre. Mas você está na transição, você está no caminho. Você está no caminho, eu estou te resgatando do limbo, né? Bom, enfim, é preciso ter esse bom senso. Sabe? E aí não é só o cliente lá da academia ou da academia X, academia Y, não é, não estou falando para ninguém específico, eu estou aqui colocando em pauta um assunto que é polêmico. Cabe também ao profissional que está à frente do trabalho, de uma forma embasada, alicerçada pela ciência, mostrar isso ao cliente. Olha, sim, mas você tem o seu potencial. Ali nós temos um exemplo. Até porque vocês são educadores físicos. O termo engloba essa necessidade de formar. Nós somos formadores, né? E aí a gente vê algumas aberrações nessas mídias sociais e que de repente você se depara com ela dentro das academias. Fruto de uma estereotipagem terrível. Terrível. E as pessoas operando coisas terríveis, igualmente terríveis também, para tentar alcançar aquele estereótipo que está ali mostrado nas redes. Esse acesso muito fácil hoje a quilos, entre aspas, né, de informação que chega também,
Claro que tem muita coisa relevante. Sim. Mas também muita coisa que vem para estragar cada vez mais. É né? o saber buscar, né, Júnior? É uma fonte inesgotável. Eu venho de um tempo que a gente pesquisava na Barça. Eu ainda peguei né? esse. Aí, se eu falar falando Barça aqui, tem muita gente que não sabe o que é. Vai achar que é o Barcelona, né? E não é. Barça era uma enciclopédia mundial que você achava tudo, quase tudo. Que é o né? Google que hoje. Que é o Google hoje, porém respeitando aqui a dimensão de um e de outro hoje, né? Mas os caras não sabem buscar fonte de pesquisa, base de dados. Você tem que buscar locais sérios. Sobretudo quando você vai lançar uma carga de treinamento no organismo. Porque quando eu lanço uma carga de treino no organismo de um indivíduo, você, por exemplo, que treina comigo, eu lanço uma carga de treino no seu organismo esperando uma resposta adaptativa que seja adequada e proporcional a ela. Uhum. Agora, o cara vai lá, pega numa mídia qualquer aí, vê aquelas deformações todas e assim mesmo ele quer ficar igual, não entendo, não entra na minha cabeça. Tem um termo bioético, e aí vai uma orientação do que seja a bioética. A bioética é que traça as relações entre os seres vivos. Né? Foi criada por Potter lá nos anos 70, início dos 70, 71, né? Van Rensselaer Potter. Então, quem quiser buscar maiores informações sobre a bioética, e ela vem trazendo algumas informações para a gente, e uma das frases muito interessantes dentro da bioética é os novos poderes que trazem novos saberes. Agora, até que ponto esse saber ou esses saberes são destinados ao bem? Porque não basta você fazer o bem. É necessário não fazer o mal. É o princípio da beneficência e o princípio da não maleficência. Aí são 2 dos 4 princípios da bioética principialista. Então, é fundamental fazer o bem, perfeito, mas é igualmente importante não fazer o mal. Sim. Agora o cara busca lá um troço que ele não conhece, chega e ele fica se submetendo àquilo. Como? Onde está a beneficência, onde está a não maleficência? Tá, é o princípio da autonomia, que é o 3º princípio da bioética. Ele tem autonomia para fazer isso. Uhum. Mas como? Tem um 4º princípio, que é o princípio da justiça. É justo isso, cara. E quando ele aplica em 3º, pior ainda. Concorda comigo? Sim. Mas, enfim, nós estamos nisso aí. É uma situação, não vou dizer nova, mas é uma situação diferente, que já tem alguns anos que nós estamos à mercê desse tipo de coisa, né? Dos TikToks da vida, dos Instagrams da vida e outras mídias que você conhece melhor do que eu, né? Eu sou do tempo que se comunicava pela fumaça, não é isso? É. Enfim. Nessa área ainda, não sei se você acompanha, até pelo grau de conhecimento que você tem, ou até para conhecer, né, alguns dos bambambãs hoje aí, dos influenciadores aí nessa área. Vou citar aqui Renato Cariani, Polêmico, né? Paulo Musi. Há pouco tempo tivemos algumas polêmicas pois bem grandes. Está passando aí por em um momento ou outro, as pessoas se mostram. Pois é. Não estamos aqui julgando, sim, né? Mas comentando algo que a mídia nos trouxe. Sim. Essa mesma mídia. Exatamente. Você conhece um pouco ali do que eles têm trazido para nós aí nas redes sociais, nas mídias sociais, o Paulo Musi também, esses 2 que são dos maiores Sim, hoje. sim. Como é que você avalia, analisa aí o conteúdo deles? Ô, Júnior, a análise que eu faço é de análise. A análise que eu faço é de análise. O que eu sugiro? Ouça, veja, leia, interprete. Deleta o que não serve. Usa o que lhe serve. Se você não tiver senso crítico, se você não tiver uma análise crítica de tudo que você vê, ouve e lê, você está fadado a se comprometer ou comprometer a terceiros. Então, respondendo a esses 2 nomes que você citou, não estou aqui fazendo juízo de valores. Perfeito? Mas a sugestão, a dica, não vou dizer conselho não, que conselho seria vendido se fosse bom. Ditado antigo, mas perfeitamente aplicável, né?
Ouça, veja, leia, interprete, selecione o que lhe serve. Falo isso, inclusive, dentro de sala de aula. Por quê? Porque os alunos ficam buscando, alguns poucos, na verdade, artigos de altíssimo nível, que são desenvolvidos com atletas de altíssimo nível, e querem aplicar aquilo que leram diretamente aqui. Não dá, meu irmão. Se você não tiver uma análise crítica sobre o que você leu, o que você viu, o que você buscou, fazer uma filtragem e aplicar aquilo que é a realidade aqui de baixo, você está fadado ao erro. Porque o que é feito, pensado e pesquisado para o altíssimo nível não se aplica ao indivíduo comum na academia ou em qualquer outra área. É preciso análise. Então, a análise que faço é de analisar tudo que você vai fazer. Tomás Edson de Abreu, Edinho, aqui com a gente nessa reta final aqui do nosso Nós Também Pode, 21º episódio. Já agradecendo demais aqui ao Edinho pelo tempo aqui, por vir, né, nos visitar e bater esse papo muito legal aqui. Só para não perder esse momento também, porque você deve ter muita, mas muita história também cômica de alguns que chegam, aqueles causos de academia, daqueles absurdos, ainda mais hoje em tempos, né, de TikTok, da vida e tal. Quais são os maiores absurdos? Pior que se você falar, você entrega alguns, talvez, que hoje até treinam, né? Então tem que tomar cuidado. É muito interessante, cara. Mas eu sei que você é o tipo do educador físico que vai lá e vai falar, você tá fazendo uma coisa aqui que não é legal. É muito interessante. Tem algumas situações muito inusitadas. Muito inusitadas. Há alguns anos, eu tô falando aí de alguns anos, tô falando de talvez uns 8, 10 anos atrás. Uns 8 ou 10 anos, sem medo de errar. Tinha um equipamento na academia e que ele tinha um ponto de o cliente deveria segurar naquelas duas hastes, né? Para aplicar a força. Então é um sistema de alavanca. Você tem um ponto de apoio, você tem o braço de alavanca, você precisa fazer o movimento daquela carga, né? Então duas hastes assim paralelas, né? E é para você segurar. Rapaz, o cliente chegou vindo de uma outra academia na época. Eu estou falando de quase 10 anos, hein? Vindo de uma outra academia, e ao invés dele segurar, aquele clássico marombeiro, sabe? Ao invés dele segurar na haste... Isso inclusive no exercício, pelo tempo. Era. Possivelmente. 10 anos, né, cara? Era lá. Aquelas duas hastes paralelas, assim, o cara me coloca o pescoço nas duas hastes, ficou igual uma canga de boi. Quem é da área sabe o que eu tô falando. Quem é do meio rural e sabe. A canga são aqueles pedaços de pau que você colocava no pescoço do gado para ele não arrombar a cerca. Então é só ilustrando a sua pergunta aí e respondendo. O cara colocou lá a cabeça, meu irmão. Pode troço desse? Aqui eu tô suavizando para não falar de outras coisas que eu já vivenciei aí para trás, entende? Então são situações muito inusitadas, muito inusitadas. E nesse modismo de TikTok, os caras vão lá, pegam aqueles vídeos esdrúxulos e querem reproduzir. Querem reproduzir. Nessa vibe aí, né? Olha que termo bonito. Nessa vibe, né? De mídia social. Eles buscam. Eu não sei como é que pesquisam aquilo, cara. Como é que acham esse tipo de coisa. Se usasse essa capacidade de pesquisa para coisas boas, rapaz, quanto poderia produzir de benefício para todo mundo. Aliás, uma outra moda que tem acontecido muito, e eu observo isso na academia, e acho que a gente teve até um vídeo desse da Black Fit, que é uma outra questão, assim, que eu olho, eu falo, será que tá certo? O pessoal tá... Da onde surgiu isso agora, de treinar de meia? Nossa, isso é uma coisa complicada, viu, meu irmão? Isso é mais um modismo de academia. Sabe o que mais me intriga? Fazendo agachamento. Você sabe o que mais me intriga? Me dá uma impressão que o pé vai falhar, que vai escorregar, rapaz. Sabe o que mais me intriga? O cara vai lá na loja, olha um tênis de última geração. E chega lá e tira. Paga no tênis ali R$1.000, R$1.200, às vezes até mais, né? Eu não sei quanto tá um tênis muito caro, porque eu não uso tênis muito caro, né? E paga lá um valor absurdo, sei lá, R$1.000, R$1.200. Hoje tem tênis aí de 2.000, pois né? Compra um desse aí de 2.000 e chega na hora do treino, ele tira o tênis, cara. Aí qual é o argumento? Eu fico muito instável.
atleta de alto nível que tira o tênis? Será que Usain de meia vai ter questão de aderência será ali? que Usain Bolt fazia agachamento sem tênis? E sabe o que é o pior? O risco que esse indivíduo corre de uma fasciite plantar, cara. Porque eu tô lá no meu agachamento, dado hipotético, com 130 quilos, 140 quilos. Vou fazer o agachamento. Tiro o meu tênis. A compressão está onde? Na planta, na sola do meu pé. Vou para o leg 45. Tiro o tênis. Vou fazer um leg 45 com 180, 160, 200 quilos. Onde está a compressão? Na planta, na sola do meu pé. Isso pode gerar um processo inflamatório chamado fasciite plantar. Meu irmão, é um Deus nos acuda. Estou dando um exemplo. Sem contar as microfraturas nos ossos dos pés, que são ossos pequenos, capazes de suportar grande intensidade, grande carga, mas mesmo assim sofrem lesões. Mas é modismo. É modismo. Alguém lança, né? Santos Dumont inventa, a turma cai. É mais ou menos assim. Exatamente. É mais ou menos assim. E por aí vai, né? E por aí vai. Listar outros tantos. Tem muita coisa, muita coisa. Bom, eu acho que é isso. Agradecendo aqui ao nosso convidado, Tomás Edson de Abreu, Edinho, educador físico, professor, atleta, enfim. Atleta você jogou no passado muito distante, né, João? Não, mas já foi, pô. Gestor, é um cara facetas aqui. Obrigado, viu, Edinho, por ter vindo. A gente já estava tentando aqui ajustar essa data, a gente sabe da agenda, que é sempre muito cheia. Obrigado por ter vindo nos visitar aqui e contar um pouquinho dessa história. Como eu falei no início e repito, a ideia principal do nosso programa, do Nós Também Pode, do nosso podcast do Lavras TV, é isso. Deixar aqui registrado para a posteridade, né, histórias legais de pessoas que contribuem tanto aqui, né, com a nossa cidade. E você nessa área, então, sensacional. Obrigado, viu? Eu quem agradeço aí a oportunidade. Mando aqui de novo um grande abraço aos meus amigos lá das lutas, né? Citei o Belezinha aqui, né? O Daniel Xavier, o Ricardo Prada, mas estendo aos demais, aproveitando o nome deles, né? O pessoal da musculação, né? Aqueles que gostam do trabalho que a gente realiza, aqueles que não gostam, que expliquem por quê. Enfim, o cara lá de cima apresentem não conseguiu, as provas. O cara lá de cima não conseguiu agradar todo mundo. Quem somos nós para isso? Mas enfim, muito obrigado aí pela oportunidade. E tamo junto aí, sempre. Tá bom? A gente que agradece. Vamos nos falando aí, vamos nos trocando as figurinhas aí pra... Bacana. Preencher o nosso álbum. E semanalmente o Edinho tá por aqui. Tá aí nossos vídeos. O nosso momento aqui de saúde, né? Trazendo aí as dicas para você que quer ter, né? Que quer chegar àquele estereótipo, né? Aquele padrão de beleza que a gente tava comentando aqui ao longo. Que não busque coisas estereotipadas. O padrão de beleza é aquele que nós somos, cara. Pronto, o cara já nos fez a imagem e semelhança dele. Bacana demais. Obrigado ao Edinho, obrigado a você. Foi o 21º episódio aqui do Nós Também Pode. E claro, siga, né, as redes sociais do Lavras TV, se inscreva no nosso canal, compartilha, manda pra galera aí geral, né? Vamos soltar aí também os cortes do nosso podcast aqui com o Edinho. E desde já o nosso muito obrigado. Semana que vem tem mais, né? Foi mais um episódio aqui do Nós Também Pode. Obrigado, pessoal. Grande abraço e até a próxima. Valeu.